Respostas que têm o poder de mudar histórias de vida. O primeiro ponto desse texto são as perguntas que Jesus faz para Pedro, e essas perguntas que Jesus faz para Pedro dão a oportunidade de Pedro revelar verdadeiramente qual era o amor que ele tinha por Jesus. A primeira pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas mais do que os outros? Essa pergunta de Jesus para Pedro está querendo jogar na cara de Pedro que Pedro se considera maior do que todos os que estão do lado dele. Que Pedro se considera um cara mais alto, com mais ego, com alguma coisa a mais do que aqueles que estão à mesa ao redor dele. Pedro se coloca numa posição de superioridade, tanto que lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 35, Mateus vai escrever que Pedro em um determinado momento diz para Jesus assim, lá no Getsemane: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu te negarei. E a palavra de Jesus aqui, quando ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, vem de um amor ágape, que é um amor sacrificial, que é um amor que tem a capacidade de entregar a vida pelo outro. Com isso, Jesus está reafirmando para Pedro a ideia de que, daquela noite fatídica, lá no jardim do Getsemane, onde Pedro disse para Jesus que ele não negaria Jesus. Jesus está dizendo assim: Pedro, tu me amas com um amor ágape, porque lá no jardim do Getsemane você disse para mim que se fosse necessário, você morreria comigo. Na segunda pergunta, Jesus continua usando esse amor ágape, um sentido de amor sacrificial. Mas Pedro, quando responde para Jesus: sim, mestre, o senhor sabe que eu te amo. Pedro não está usando o amor no sentido ágape. Pedro aqui está usando o amor no sentido filéu, que é um amor natural, que é um amor de feição pessoal. E a segunda pergunta de Jesus, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus novamente exibe esse termo de amor ágape, mas já não tem mais a ideia daquele negócio de que Pedro é maior do que os outros. Ou seja, será que Pedro realmente estava pronto para se considerar alguém que morreria por Cristo, assim como ele tinha prometido lá no jardim do Getsemane? Só que aí Jesus chega na terceira pergunta, e agora Jesus muda o sentido da palavra. Jesus não pergunta mais para Pedro se Pedro ama ele no sentido ágape. Jesus agora desce ao nível de Pedro, e a pergunta de Jesus é: Pedro, tu me amas? Só que agora Jesus está perguntando para Pedro no sentido filéu, com um amor moderado. Jesus antes ele usa nas duas primeiras perguntas o amor ágape, que é um amor sacrificial, mas Jesus logo já sabia que Pedro não amava ele com amor sacrificial. Então Jesus desce ao nível de Pedro e fala para ele assim: Pedro, tu me amas, mas agora no sentido filéu. É um amor moderado, não é um amor sacrificial. É aquele amor de amigo, é aquele amor que você sente pelo seu amigo. É aquela maneira de gostar de uma pessoa que você tem uma boa relação, mas você não daria sua vida por ela. Jesus deixa o termo ágape de lado e entra no mesmo termo filéu que Pedro estava usando. Jesus agora dá a oportunidade para Pedro se revelar verdadeiramente quem ele era diante de Jesus. Agora Pedro tem a oportunidade de revelar verdadeiramente qual era o amor que ele tinha por Jesus. E nós muitas vezes nós enchemos a nossa boca para dizer que nós amamos Jesus mais que tudo. Você ama Jesus? É claro que eu amo. Qual é o seu sentimento por Jesus? Meu sentimento é o sentimento maior que existe no planeta Terra. O que você faria por Jesus? Não, eu entregaria minha vida por Jesus. Mas hoje a pergunta de Jesus para você é: você realmente me ama? Qual é o tipo de amor que você sente por mim? Você me ama com amor ágape ao ponto de dizer assim: Jesus, eu não te troco por nada? Ou o seu amor é um amor filéu? É aquele amor que é uma feição pessoal. Ah, Bruno, eu amo Jesus com um amor ágape. Meu amor por Jesus é incondicional.
Quantas vezes o pecado tem superado o amor que você sente por Jesus? Por quantas vezes aquele site que todo dia te apurrinha e você não consegue parar de entrar, tem superado esse amor que você diz ser ágape por Jesus? Jesus hoje te trouxe aqui para te fazer essa pergunta e para te dar a oportunidade de você se revelar verdadeiramente quem você é diante dele. Sabe o que é interessantíssimo nesse texto? Jesus não condena Pedro, porque Pedro está dizendo que ama ele com um amor filé, um amor de afeição pessoal. Eu não vejo Jesus olhando para Pedro e falando assim: ô Pedro, que negócio é esse? Eu dei a minha vida por você e você está dizendo que me ama com esse amor de afeição pessoal? Porque no capítulo de número 21 do Evangelho de João, Jesus já havia morrido e agora Jesus estava ressurreto e estava conversando com Pedro. Se não bastasse Pedro ter vivido tudo que ele já tinha vivido, agora Pedro está vivendo Jesus que havia morrido e ressurreto diante dele, perguntando: Pedro, tu me amas? Jesus deu a oportunidade de Pedro revelar verdadeiramente quem ele era diante de Jesus. Jesus hoje está te dando a oportunidade de você se revelar verdadeiramente quem você é diante de Jesus. E Jesus não é como o ser humano que condena porque deu alguma coisa e quer algo em troca. Deus só quer a sinceridade do seu coração. Jesus só quer a sinceridade do seu coração em dizer assim: Jesus, talvez hoje o meu amor pelo Senhor não é um amor ágape. Talvez por muitas vezes eu enchi minha boca para dizer para o Senhor que eu amava o Senhor mais que tudo, mas não é isso que tem acontecido. E Jesus hoje te pergunta: tu me amas? Sem te condenar, para te dar a oportunidade de você se revelar, para você revelar verdadeiramente diante dele, sem condenação nenhuma, sem pressão nenhuma, quem você é diante dele. Essas perguntas de Jesus tiveram, de uma vez por todas, alguma coisa diferenciada na vida de Pedro. Essas perguntas de Jesus mudaram para sempre a história de Pedro. Jesus é mestre em mudar a história das pessoas. Jesus é mestre em virar o jogo da vida das pessoas. Jesus é mestre em transformar aquilo que era morte em vida. Jesus era mestre, Jesus continua sendo mestre em transformar tragédias em grandes vitórias. Jesus é mestre em transformar choro em alegria. Jesus é mestre em dar uma reviravolta na sua vida e transformar aquilo que estava tudo perdido em bênção. Por três vezes Pedro nega Jesus. Para cada vez que Pedro negou Jesus, o próprio Jesus deu a oportunidade de Pedro reafirmar o seu amor por ele. Por 3 vezes Pedro diz assim: não, eu não conheço ele. E uma pessoa chega nele e diz assim: mas você fala como ele, você anda como ele. Não, eu não o conheço. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Sabe por quê? Por mais que você tenha negado Jesus, por mais que você tenha negado o que Jesus fez na sua vida, as pessoas continuam vendo que você pertence a Ele. Você fala como Ele, você anda como Ele, os seus gestos são parecidos como Ele. Naquele momento dessas 3 perguntas de Jesus para Pedro, Jesus estava virando o jogo da vida de Pedro. Quando Pedro nega Jesus pela primeira vez, o jogo da vida de Pedro começa a ser perdido por 1-0. Quando Pedro nega Jesus pela segunda vez, o jogo da vida de Pedro agora está 2-0. Quando Pedro nega Jesus pela terceira vez, agora Pedro estava perdendo de goleada, era 3-0. Era 3-0 que Satanás estava dando em cima de Pedro. Mas quando Jesus chega em Pedro e começa e pergunta pela primeira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: eu te amo. Agora o jogo da vida estava 3-1. Pedro, tu me amas?
eu te amo, Senhor, 3-2. Pedro, tu me amas, 3-3. E no final, como Jesus não empata, Jesus não perde, Jesus nunca sai perdedor de uma batalha, ele diz assim para Pedro: Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Pronto, Jesus havia virado o jogo da vida de Pedro. Sabe por quê? Porque Jesus nunca entra para perder uma batalha, Jesus nunca entra para empatar uma batalha. Se a sua vida está sendo perdida, se você acha que o jogo da sua vida está perdido, Jesus entra no seu coração, muda a sua história, transforma a sua história e vira o jogo da sua vida para provar que com Ele não existe batalha perdida. Com Ele não existe jogo perdido. As 3 vezes que Pedro negou Jesus, ok, aconteceu, mas o próprio Jesus deu a oportunidade de Pedro virar esse jogo. E Jesus te trouxe aqui hoje, dia 3 de setembro de 2020, dia 3 de outubro de 2020, para dizer para você que a sua vida não está perdida. O diabo não vai vencer sobre a sua vida. A última palavra de Jesus, a última palavra sobre a sua vida vem de Jesus, e Ele entra no seu coração, Ele muda a sua história, Ele vira o jogo, e a partir de hoje o que era tristeza vira alegria, o que a partir de hoje era tragédia vai virar bênção para a sua vida. E se você crê, dê um glória a Deus, diga alguma coisa, porque Jesus está aqui. As perguntas de Jesus podem mudar você e a sua história para sempre. Aprenda a ouvir a voz do Senhor e entender o que Ele tem perguntado para você.